a respeito das vidas marcadas por Jesus. E esse tem sido o grande desafio, a grande oportunidade que Deus tem me dado nossos últimos encontros, em que Deus tem me dado a oportunidade de trazer um novo personagem. E hoje nós vamos conversar a respeito de um líder servo, de alguém que desceu do pedestal da liderança, alguém que não se valeu da sua posição e pôde ser um instrumento nas mãos de Deus, ou precisamente ser um instrumento na mão de Jesus, para que pudesse ter a sua vida usada como intercessor, como um mediador na vida daquele que necessitava da sua ajuda, do seu auxílio. De quem eu estou falando? Estou falando de um centurião que era aquele que cuidava de um destacamento romano, era alguém que cuidava de 100 soldados, era alguém que tinha toda uma posição dentro do governo romano, era alguém que tinha o conhecimento de estratégias de guerra, de motim, de rebeliões, que ele pudesse ser usado ali como chefe daquele destacamento, para que ele pudesse sanar, para que ele pudesse estancar toda e qualquer rebelião dos judeus. E aquele homem, mesmo na sua posição, desceu do seu pedestal e foi ao encontro de Jesus, de que o seu servo pudesse ser curado da sua enfermidade. Quero convidar os irmãos e irmãs a abrirem as suas Bíblias lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versos 5 a 8. Mateus, capítulo 8, versos 5 a 8. Peço que após a leitura os irmãos e irmãs permaneçam com as suas Bíblias abertas, porque nós vamos passear, nós vamos transitar pelo capítulo 8 e ver como Deus tem os seus planos e projetos para que possamos tirar dele lições preciosas, lições na vida de alguém, mas que de alguma maneira impacta, transforma, encoraja as minhas e as suas ações. Mateus capítulo 8, versos 5 a 8. E a palavra do Senhor diz assim: Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Que momento grandioso na vida de Jesus. Mais um personagem anônimo. Os irmãos vão perceber como os personagens anônimos, que não sabemos seus nomes, marcavam a caminhada, a história da vida de Jesus. Nós não sabemos nada a respeito desse homem, apenas a sua ocupação. Era um centurião, alguém que era o chefe, responsável por um destacamento romano que cuidava de 100 homens, era uma centúria. E a primeira coisa que eu quando ele curou esse servo do centurião, e esse é o único caso em que alguém busca ajuda em Jesus, que não é parente seu, e por uma pessoa. Alguém. Pastor, deixe só o áudio lá aberto, que o vídeo está fazendo cortar. Tudo bem. Obrigado, Ana. Então, mais uma experiência de Jesus em que Jesus cura por tabela. Naquele momento, Jesus cura o pedido de alguém que não tinha nenhum vínculo familiar. Nós temos o exemplo das irmãs de Lázaro, que vão pedir ajuda em Jesus, Jesus vem ao encontro delas. Nós temos a mãe daquela criança, a mulher sírio-fenícia, que vai buscar ajuda em Jesus. Nós temos a experiência de Jairo, que vai buscar ajuda em Jesus para sua filhinha que estava horrivelmente adoecida. Mas é a primeira experiência, a única experiência de alguém que busca ajuda em Jesus e que aquela pessoa para quem ele estava buscando ajuda não tem nenhum vínculo com o doente. Era seu servo.
E como essa experiência, a experiência desse homem nos ensina. Sabe, eu tenho uma admiração, em particular, com esse centurião e a sua atitude para com o seu servo. O servo era um escravo, mas o centurião estava preocupado com a sua saúde. Esse não era a atitude comum entre os senhores de escravos. No Império Romano, os escravos não contavam. Ninguém se importava quando eles ficavam doentes. Ou se morriam ou se viviam. Dentro desse contexto, podemos identificar claramente como Jesus deseja nos ensinar lições preciosas a respeito de como tratar aquele que não pode me agraciar, aquele que não tem como me recompensar por alguma ajuda, por algum benefício. Como é que você tem agido com aqueles que estão abaixo do seu nível social, financeiro, intelectual? Aquelas pessoas que não têm como agraciá-lo, recompensá-los por aquilo que você tem feito, por aquilo que você possa fazer. Esse é o desafio como povo de Deus, a interceder em favor daqueles que não têm como identificar nossos nomes. Quem sabe um asilo de velhinhos, que as pessoas não sabem nem os nossos nomes, e é exatamente a esse povo que a gente estende a mão, que a gente está disposto a ajudar, que a gente está disposto a intermediar no auxílio, na ajuda, na contribuição e, acima de tudo, nas orações. Eu separei pelo menos 3 lições a respeito da atitude desse homem, do centurião, que nos convidam a caminhar na mesma direção. A primeira coisa que posso destacar na vida desse homem, que teve a sua vida marcada por Jesus, a melhor maneira de reconhecermos a dignidade de um homem é perceber o que ele tem feito em benefício daqueles que não têm como recompensar. Exatamente aquilo que eu falei anteriormente. Como esse homem pode fazer alguma coisa em função não daqueles que têm como recompensá-lo, como agraciá-lo, como elogiá-lo, como identificá-lo que foi ele, mas aqueles que são feitos no anonimato, aqueles que são feitos sem ninguém, para que ninguém tome conhecimento. Olha, eu não quero que ninguém saiba, apenas eu quero ajudar, não quero que o meu nome seja destacado, colocado, reconhecido. É impressionante como esse homem busca ajuda a Jesus para alguém que estava abaixo do seu nível. Era apenas um servo. Os versos 5 e 6 diz exatamente assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico em terrível sofrimento. A posição que esse homem ocupava e a sua motivação são condições tão distintas e opostas que logo podemos reconhecê-lo como um verdadeiro cristão. Apesar de centurião, vai buscar ajuda para um servo. Como disse os irmãos, é o único caso registrado na palavra do Senhor, na palavra de Deus, em que alguém busca ajuda para alguém que não tem nenhum vínculo familiar. Nenhum vínculo familiar. Ele não tinha nenhum vínculo familiar, mas tinha um vínculo da responsabilidade, do compromisso. Esse homem, uma patente elevada, responsável, como disse aos irmãos, com a centúria, sujeito a pedir a intervenção do mestre a um judeu, em favor de um servo, escravo. Vai ao encontro de um judeu, de Jesus, um mestre, em favor de outro judeu, seu servo, seu escravo. E olha que naquele tempo existia essa cisma, ou essa perseguição com relação aos judeus. O judeu sempre era colocado num patamar inferior aos romanos. E os servos sempre eram os judeus. E gente que não era considerado, gente que era tratado como objeto, gente que não era contado. Encontrei uma citação de Aristóteles, quando ele fala da condição em que viviam os escravos e qual a relação, se é que pudesse existir, a amizade e relação entre escravos e senhores. E Aristóteles escreveu: não pode haver justiça nem amizade com as coisas inanimadas, nem sequer para com um cavalo, um boi ou para com um escravo. Em ser escravo. Porque o amo, o senhor, e o escravo não têm nada em comum. O escravo é uma ferramenta dotada de vida, assim como uma ferramenta é um escravo sem vida. Percebe, irmãos, em que condição estava aquele servo? Um escravo judeu. Encontrei uma outra citação de Varron. Varron era um comentarista na área de agricultura do tempo de Jesus, e ele fala exatamente dessa situação degradável com que viviam os escravos, e
ele fala que naquele tempo se dividiam os instrumentos agrícolas em 3 classes: os invertebrados, os articulados e os mudos. Os invertebrados incluem os escravos, os articulados, os animais de lavoura, e os mudos, os veículos. A única diferença entre um escravo e um animal ou um carro era que o primeiro podia falar. Percebe? Que falta de consideração com aquele que era judeu, escravo, que estava num nível inferior, mas é exatamente a esse, em benefício desse homem, que o centurião vai buscar ajuda em Jesus. Mas encontro pelo menos 3 verdades dentro dessa abordagem, dessa busca desse homem pela ajuda de um judeu, o mestre Jesus, em benefício de um outro judeu. Esse homem se coloca como mediador, como instrumento para ser ponte, canal daquilo que Jesus pudesse fazer em benefício do seu servo, em benefício do seu escravo, mas mais do que um escravo, era gente que carecia ser curado, tratado. A primeira coisa que eu percebo claramente no tratamento desse homem para com Jesus é que ele trata Jesus como Senhor. Ele fala Senhor. E para um judeu chamar um judeu ou qualquer outra pessoa como Senhor, isso era um desrespeito à pessoa de César. Kyrios, que era a palavra grega para Senhor, só podia ser usada em benefício de César. César era o Senhor e dificilmente um romano, principalmente um romano de posição que ocupava um cargo no governo, na hierarquia romana, poderia chamar alguém, e muito menos um judeu, de Senhor. Percebe como esse homem desce da sua posição de líder e chama Jesus e diz Senhor, Senhor. A segunda coisa que eu quero destacar é que ele se sente responsável pelo servo. Quando ele procura Jesus, ele diz, Senhor, o meu servo, aquele que está sob a minha responsabilidade. Mas escravo não é nada, é uma coisa, é um objeto. Não, ele é o meu servo. É aquele que tem morado na minha casa, é aquele que tem colocado a minha mesa, é aquele que está do meu lado. Que consideração esse homem tem para com o seu servo? Ainda que judeu, ainda que... Mas esse homem se coloca como instrumento para abençoar a vida do seu servo. Mas uma coisa que me admira na vida desse homem, que não tem nome, apenas um cargo, uma função, mas que se coloca como canal, como ponte na vida de alguém que estava numa posição infinitamente menor ou inferior a dele, mas ele vai ao encontro desse Senhor, desse judeu, mestre, e busca ajuda em Jesus. E a segunda coisa, a terceira coisa, é que ele conhecia como ninguém a condição do servo. Ele já tivesse buscado ajuda, ou quem sabe um outro tratamento possível na época, para aquele servo, para curar aquele servo, porque ele conhece com detalhes a sua condição. Na nova versão internacional que eu li no início, diz assim, o meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Umas versões dizem que ele está em casa, sofrendo terrivelmente. Ou seja, esse homem, quem sabe, esteve ao lado daquele servo, daquele homem que não teria como nada como recompensá-lo. Se sair morrer, para mim não vai fazer falta. Amanhã, depois eu compro outro, coloco no lugar. É como um objeto inanimado, como uma peça de arte. E quem sabe se amanhã quebrar, eu vou lá no centro e compro outro. Não, ele é o meu servo e ele está em minha casa, paralítico, terrível sofrimento. Sabe, irmãos, como esse homem me ensina a olhar para os lados e perceber gente carente, necessitada, aflita, que precisa da minha ajuda, gente que precisa apenas de um bom dia, gente que apenas precisa de um te abençoe. E a gente pensa, imagina que essas pessoas querem coisas maravilhosas, grandiosas. Eu não tenho recurso, eu não posso ajudar o paralítico na porta do templo, Pedro e João, lá em capítulo 4. Aquele homem se aproxima de Pedro e diz, olha, me dá uma esmola. E Pedro diz, olha, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Nazaré, fica em pé, levanta-te e anda. Sabe, irmãos, podemos olhar à nossa volta e perceber que existe gente carente, precisando da nossa ajuda, da nossa palavra. Não é dinheiro, não. Muitas vezes não é dinheiro, é um abraço. Sei que nesse tempo de pandemia a gente está sendo ensinado a não se aproximar, a não abraçar. Sim, mas que depois que acabar a pandemia, nós vamos continuar com esse distanciamento? Não.
Nós vamos ser convidados a nos aproximar, a atender, a acolher, a abraçar e, dentro do meu possível, dentro daquilo que é possível, satisfazer a necessidade do outro. Como esse centurião me ensina a estender a mão. Olha, mas é meu servo, não importa. É meu servo. Ele está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. É interessante que o contraste entre o que os líderes judeus afirmam sobre quem ele é e como ele se auto-intitula são uma prova da verdadeira condição desse homem, uma condição honrada. Os irmãos vão poder perceber no texto que acabei de ler, Mateus capítulo 8, agora nos verso 8, perdão, e o mesmo relato que é apresentado por Lucas no capítulo 7, verso 4, que são os únicos dois momentos, ou são os únicos dois relatos bíblicos, Mateus e Lucas, são os únicos evangelhos que contam a respeito desse centurião, que no capítulo 8 de Mateus, o relato bíblico diz assim, mas o centurião respondeu, quando Jesus diz, eu vou curá-lo, e aquele homem diz, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Não, eu não sou digno de que o Senhor coloque o pé seus pés na minha casa. Mas pelo relato de Lucas, no capítulo 7, verso 4, quando Lucas mostra que não foi quando pela visão de Lucas, porque Lucas não esteve com Jesus, ele escreveu o seu evangelho baseado em testemunhos, naquilo que as pessoas falavam da experiência, dos milagres, dos ensinamentos de Jesus. Lucas escreve dizendo assim, os líderes judaicos vão buscar ajuda em Jesus em benefício do servo do centurião. Lucas 7,4 diz assim, estes, chegando-se a Jesus com instância, ou com insistência, nos suplicavam dizendo, ele é digno de que faças isso. Ele é digno ou não é digno? Ele é digno ou não é digno? Sabe, aquele homem dizia, eu não sou digno. Mas aqueles que conviviam, aqueles que haviam estado com ele, se olha, ele é digno de recebê-lo em casa. Ou de que faça isso. De que atenda o seu pedido. É tão bom entender que aquilo que conta não é aquilo que eu bato no peito e digo, olha, eu sou. Não. É aquilo que os meus vizinhos, é aquilo que a minha família, é aquilo que meu filho, que é minha filha, que é minha esposa, que é meu esposo tem dito a meu respeito. Porque Deus não se impressiona, Deus não se impressiona com aquilo que a gente afirma ser, não. Deus conhece não as nossas ações, Deus conhece as nossas intenções. Lá em Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 10, a gente encontra um momento em que Jesus mostra e apresenta, através de uma parábola, essa divergência entre aquilo que eu afirmo ser e aquilo que realmente eu sou. Porque eu posso me apresentar como um bom pai, sim, posso impressionar meus vizinhos, as pessoas à minha volta, mas será que é isso que eu tenho vivido dentro da minha casa? Eu tenho apresentado como um bom filho, como um bom marido, como uma boa esposa, mas será que é isso que a minha esposa diz? Será que é isso que é o testemunho dos meus filhos? Será que realmente é isso que está acontecendo na minha casa? Lá em Lucas capítulo 18, versos 10 a 13, diz assim, Jesus dando uma palavra, dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pré orava no íntimo, Deus, eu te agradeço. E ele começa a dizer o que eu não faço. Ele começa a dizer, porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano, o que eu não faço. Agora eu vou te dizer, Senhor, o que eu faço. Como se Deus precisasse saber. Olha, Senhor, sou eu faço, eu compro, eu faço assim. Eu sou. Não, Deus não precisa. E é interessante como ele mostra aquilo que ele faz. Relatou a Deus que ele não faz, comparado com outros homens lá. Ele diz o que ele faz. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto que eu ganho. Mas o publicano não ficou assim, ousava olhar para o céu, mas Deus tem que esse pecado. Ele diz, olha, não desceu humilhante. Exatamente assim que Deus deseja fazer de nós, homens e mulheres, do seu coração. O testemunho que a Deus não que estamos, o que afirmamos ser, mas o que realmente somos diante de Deus e diante dos homens. É para saber que é isso que conta para Deus. A lição a respeito desse líder certo, homem qual eu sou desafiado a me espelhar na sua atitude, no seu comportamento, é que quando necessitamos da intervenção do mestre, precisamos primeiro nos despir de nossas prerrogativas, posições, e nos tornarmos totalmente submissos aos seus filhos.
Nós que moramos em Alagoas, recebe como sobrinho, quem importa. Você sabe com quem você está falando, você sabe que é o seu filho. E aí? O que adianta para Deus? Nada, nada. Você é tão humano quanto eu, você é tão falho quanto eu, você é tão pecador, você não é nada mais do que eu. É impressionante que pelo relato bíblico, nos versos 8 e 9, de Mateus capítulo 8, a Bíblia diz assim, Jesus disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, eu não mereço viver debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Eu também sou homem de sua autoridade, como soldado sobre o meu corpo. Diga a um vá, e venha e ele vem. Meu servo faça isso, ele faz. Sabe, irmãos? Aquele homem, em nenhum momento, se valeu da sua posição para pleitear, para requerer de Jesus o seu pedido. Muito pelo contrário. Então, Jesus, não sou eu na minha casa, não. Jesus disse, eu vou. Mas aquele homem disse, olha, não fala não. Jesus sabia de antemão qual o intento do centurião, mas ainda assim se dispõe a acompanhá-lo. Jesus sabia exatamente que aquele homem ia rejeitar a sua presença. Jesus, porque ele não fosse digno na casa de contrário, Jesus estava contrariando, irmãos, vocês terem a profundidade desse texto, Jesus estava contrariando ou entrando em choque um catálogo, uma relação de leis de sábios judeus, que eles haviam determinado coisas que não faziam parte da Bíblia, da Torá, mas era tão importante quanto. É a chamada Torá oral. E uma dos ensinamentos da Mishnah é que as moradas dos gentios são imundas. E é impressionante como esta proibição Jesus se opõe, quando diz, eu irei curá-lo. Não é que a lei da impureza significasse algo para Jesus. Não é que se negasse a entrar na casa de alguém porque não fora judeus. Simplesmente está pondo a fé, a palavra da fé da centurião. Nesse há um momento não se opõe a entrar na casa do centurião. Ele é ímpio, não judeu. O centurião se opõe a receber Jesus em sua casa, porque ele que não era digno de receber Jesus em sua casa, dessa bondade. Mas aquele homem diz assim, dize apenas uma palavra. Esta é a mais importante afirmação da fala do centurião. Uma palavra é suficiente para ordenar a cura do céu. Ele homem cria que dali mesmo Jesus poderia ordenar a cura. Aquele homem sair dali conformado pela palavra que dizia apenas uma palavra. Mas que meu servo vai ser curado. Mas uma segunda verdade da palavra. Sabemos que palavras têm poder de abençoar e de amaldiçoar. Precisamos ter muito cuidado como utilizamos palavras, como utilizamos nossas palavras diante de alguém que ao nosso lado. Precisamos ter muito cuidado para que aquela palavra não possa produzir naquela pessoa o desânimo, a desmotivação, que aquela palavra não possa produzir naquela pessoa a tristeza, o desinteresse. Quantas vezes o pai diz ao filho, você não vai dar para nada, você vai ser um carroceiro. E muitas vezes a esposa diz para o esposo, ou o esposo diz para você não presta, você é uma pessoa que não presta. Quantas vezes? Apenas uma palavra. Mas eu não disse nada, apenas disse. Você colocou uma sentença de morte sobre a vida do seu filho, sobre a vida da sua filha, sobre o seu marido, sobre a sua esposa. Apenas uma palavra. Quando Jesus, no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, verso 37, ele fala exatamente dessa condição que devemos ser. Ele diz assim, seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que deixa passar vem do maligno. Muito cuidado, meu irmão, minha irmã, com o compromisso que você tem assumido, principalmente diante dos ímpios. E é crente. E diz que é crente. E que ia fazer, que ia comprar, cadê? Cadê? Mas uma palavra
palavras precisam ser cumpridas, palavras precisam ser coerentes com as nossas práticas. Mas encontra uma terceira verdade, apenas uma palavra. Palavras têm poder de construir e de destruir, de motivar e desmotivar. Quantas vezes encontro famílias destruídas em função da falta de sabedoria abrir a boca? Mas eu não disse nada, eu só fui dizer isso. Mas isso foi suficiente para causar um dano na vida de alguém. Mas eu não disse nada, eu só fiz. Alguém já disse que palavras ditas, história escrita. Você falou. Você falou. Isso magoou mais do que um corte. Magoou mais do que uma ofensa física. Magoou mais do que as vias de fato. Você falou e eu nunca esperava isso de você, mas você se pronunciou e disse, eu não quero lhe ver mais, eu não quero... E quantas vezes? Depois que muitas vezes a gente profere alguma palavra. Ah, se eu pudesse engolir essa palavra de volta. Ah, se eu pudesse trazer de volta essa palavra. Tiago fala com muita propriedade no capítulo 3, verso 9. Ele fala exatamente do poder da língua. Ela diz assim, Tiago diz, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Muito cuidado, meu irmão. Apenas uma palavra. Mas a sua palavra tem poder de abençoar, a sua palavra tem poder de amaldiçoar, a sua palavra tem poder de levantar, como a sua palavra tem poder de destruir. Cuidado, cuidado. A fé do centurião, irmãos, quando eu olho apenas essa palavra, percebo que ela vai muito além do que Jesus pudesse fazer. Mas como ele passa a transmitir essa certeza. Jesus ele não estava preso a uma prática, a uma repetição. Não, está aqui mesmo, Jesus. Eu sei que o Senhor tem poder para ordenar a cura do meu servo. Aquele homem se reconhece como autoridade, uma autoridade outorgada pelos homens. Uma autoridade outorgada pelos homens para ter autoridade sobre outros homens. Mas conhecem Jesus, uma autoridade outorgada por Deus sobre a vida, sobre a morte. É diferente. Eu sou o chefe, eu digo a esse, vai, mas a autoridade que o Senhor dá não foi dada por homens, foi dada por Deus e tem autoridade sobre a morte. Aquela palavra de certeza não só traz paz ao coração de Jesus, mas dá garantia de que esse homem sabia exatamente o seu papel e a necessidade de Jesus na sua vida. E encontro uma terceira e última lição que me convida a descer muitas vezes do meu pedestal. Você sabe com quem está falando? Eu sou, olha, eu dou o dízimo, jejum, eu só faço isso, não sou como roubador. Não, eu não sou nada, sou pecador. Quando Paulo lá em Romanos capítulo 5 diz, eu sou pecador, o mais miserável deles. Essa é a lição que eu aprendo com esse homem, centurião, e que nesse momento quero desafiá-la a se colocar na posição assim como estou sendo desafiado nessa noite. Fé não é aquilo que afirmamos crer, mas naquele que realmente nós cremos. Fé não é aquilo que eu afirmo crer. Olha, eu confio nada, confia não. Quando chega na hora da verdade, muitas vezes eu tenho esmorecido, porque eu tenho medo daquilo que possa acontecer, e fé, a gente fecha os olhos e descansa na certeza que Ele está no controle das nossas vidas. Nos versos 10 a 13 do capítulo 8, Mateus 8, 10 a 13, diz assim, ao ouvir isso, quando aquele centurião disse uma só palavra e é suficiente para curar o meu servo. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E lhes digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá. Como você creu, assim lhes acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. É impressionante que essa expressão que Jesus usa em todo Israel, não encontrei tamanha fé, Jesus repetiu também para aquela mulher sírio-fenícia. Homens e mulheres que não tinham a condição de serem escolhidos dentro da linhagem de Israel, dos patriarcas de Abraão, Isaque e Jacó, foi exatamente nesses homens imerecedores que Jesus pôs dizer, olha, eu vi. Aquela mulher que disse, Jesus diz, olha, não é bom pegar o pão e dar aos cachorrinhos, mas aquela mulher desejosa que a cura pudesse operar na sua filha, disse, mas Senhor, os cachorrinhos pelo menos comem das migalhas que caem da mesa.
É nesse momento que Jesus observa na vida daquela mulher uma fé. E diz a mesma coisa, olha, em todo Israel eu também não vi uma fé igual a ela. Uma fé verdadeira. Uma fé onde pudesse ser averiguado o temor de Deus. E uma fé verdadeira não está ligada às nossas crenças, às nossas doutrinas, ou ainda às práticas. Não temos vivido em função do que cremos. Jesus toca no ponto sensível dos judeus. A salvação dos gentios. Como é difícil para eu entender que o gentio fazia parte da promessa dos bens da salvação. Muitas vezes queremos usar da nossa escala como se alguém fosse crente ou não fosse crente. Eu não faço, congrego, eu faço, como se isso fosse suficiente para Deus. Como se isso fosse norma para que alguém fosse salvo e alguém não fosse salvo. E é impressionante exatamente a isso que Jesus se prende quando lá em Mateus capítulo 7, versos 21 e 23, ele mostra exatamente o critério que ele vai usar para separar os bodes das ovelhas. Lembra quando Jesus voltar? Ele vai separar os bodes das ovelhas. O método de seleção vai ser segundo os seus preceitos, segundo a sua vontade e segundo o seu conhecimento. Não aquilo que aparece, não aquilo que temos visto, mas aquilo que ele conhece que está no coração. Mateus 7, 21 e 23 diz assim, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em seu nome? Em teu nome não expelimos demônio? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Só Deus conhece o coração do homem. Por isso, meu irmão, minha irmã, esse homem centurião que não tem nome, é mais um personagem anônimo, nos convida a descermos do nosso pedestal. E percebemos que temos gente à nossa volta, que eu preciso apresentá-lo a Deus, orar por ele, dar o amor de Jesus para ele. Muitos vão passar distante, como centurião ou como o sacerdote, mas um samaritano vai se aproximar e ajudar a curar feridas, colocar sobre o seu animal e levá-lo para a hospedaria, para ser tratado. Que muitas vezes a gente faz a nossa escala de valores e pensa que Deus está não. Não sou nada. Não sou nada. Sou apenas um trapo de justiça. É interessante que, mais uma vez, voltando os meus olhos para Tiago, capítulo 1, verso 27, quando Tiago destaca o que realmente importa. Tiago 1, 27, ele diz, a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e, assim mesmo, guardar-se incontaminado do mundo. Essa é aquilo que importa para com Deus. É uma vida honrada, uma vida consagrada aos pés do Mestre. Não aquilo que as pessoas têm visto, não aquilo que eu tenho dito de mim mesmo, no meu currículo. Não, é aquilo que Deus tem visto em mim e em você. Precisamos ter muito cuidado, irmãos, para que a gente jamais venha esquecer. Não daqueles que têm como nos recompensar, não, mas daqueles que nem nos reconhecem, daqueles que nem nos sabem nossos nomes. Quero finalizar com uma ilustração. Li há muito tempo atrás, diz que um pastor de uma comunidade muito grande, muito conceituado, muito requisitado, teve um sonho. E ele acordou de madrugada com a cabeça quente em função do sonho que ele havia tido. E na manhã seguinte ele foi contar à sua esposa o sonho que ele havia tido. E ele disse, olha, eu sonhei que havia morrido. E cheguei no céu. E cheguei no céu, na porta do céu. E na porta do céu encontrei alguém com uma relação de pessoas que teriam direito a entrar no céu. E quando cheguei ali, me apresentei e disse, olha, eu sou fulano de tal, pastor da igreja tal. E aquela pessoa que estava à porta do céu disse, olha, seu nome não está aqui não. Lamento, mas infelizmente o senhor não vai entrar no céu não. Como assim? Não vou entrar no céu? Não tá, seu nome não está aqui. E aquele homem começou a se vangloriar, dizendo, será que nunca chegou aqui no céu? Nunca tomou conhecimento do céu? Dos sermões que eu preguei? Dos momentos grandiosos de exaltação, de proclamação da palavra de Deus? Como eu estudava, como eu me preparava? E aquela pessoa que estava recebendo disse, não, aqui nunca chegou nenhuma informação do senhor, não.
Não, não é possível. Também nunca chegou ao conhecimento do céu. As obras sociais que eu fiz, quantas pobres eu ajudei, quantas pessoas eu estendi a mão, quantas pessoas eu me coloquei e ajudei e sanei o problema e solucionei o problema. E, mais uma vez, aquela pessoa que estava à porta do céu disse, não, essas suas práticas nunca chegaram ao céu. E aquele homem virou as costas e já começava a se retirar, quando o homem com a prancheta, com os nomes, disse, vem cá, vem cá, vem cá. Por acaso você é aquele homem que alimentava os pardais? E aquele olhou com surpresa para o porteiro, para aquele que estava com os nomes, e disse, sim, sou eu. O que é que isso importa? E o homem respondeu, o dono dos pardais está convidando você para entrar. Precisamos ter muito cuidado, irmãos, quando muitas vezes arrotamos vanglória, vaidade, presunção, e aquilo que importa para com Deus não são as nossas práticas que agradam, que impressionam os homens, mas aquilo que Deus conhece a respeito de cada um de nós. Que possamos colocar as nossas ações e atitudes diante do Senhor. E possamos revisar as nossas prioridades. Como eu tenho tratado aqueles que não têm como me recompensar, aqueles que não têm como me agraciar, aqueles que não têm como nem identificar o meu nome. É exatamente esses. O Senhor está me dando a oportunidade de poder ser chamado de Deus, essa centurião possa despertar em nós o desejo de olhar para o lado e perceber que existe muita gente à nossa volta que não quer dinheiro, que não quer 1 quilo de feijão, mas quer uma palavra amiga, quer um Deus te abençoe, quer uma paz do Senhor. Que a atitude desse centurião, um anônimo, possa produzir em nós a atitude em benefício do outro. Que bom Deus nos abençoe. Vamos orar, falar com Deus mais uma vez. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que podemos extrair da tua palavra mais um exemplo de alguém que desce do seu pedestal, da sua posição, Senhor, como instrumento, como canal, como ponte na vida de que não teria nem como recompensar. Obrigado, Senhor, porque esse centurião tem nos deixado lições eternas, lições que nos convidam, Senhor, a fazermos o mesmo, a olhar à nossa volta e percebemos que temos gente que carece, necessita de uma palavra, de um gesto, de um sorriso com os nossos olhos. Senhor, que desçamos do nosso pedestal e possamos instrumentos nas tuas mãos, sua vida que está à volta, Senhor. Seja um filho, seja uma filha, seja um marido, uma esposa, seja meu pai, minha mãe, qualquer que seja. Que eu possa, Senhor, olhar com um olhar de simpatia, olhar de amor a essas pessoas e possam ser abençoadas através da minha vida. Muito obrigado. Mais uma vez, pelo teu céu daqui. O Senhor, transformamos esse espaço de adoração, de louvor, de exaltação do teu nome. Guarda cada filha, cada situação, circunstâncias. Muito obrigado por aqueles que estão participando pela primeira vez, por aqueles que estão conosco pela primeira vez, que esse desejo, que essa oportunidade possa se repetir em outras tantas, até o dia, Senhor, que o Senhor nos vai dar a oportunidade de nos reencontrarmos na tua casa, para presencialmente testemunharmos da tua fidelidade, do teu cuidado. Guarda-nos, Senhor, guarda-nos debaixo das tuas asas e nos protege. Dá-nos uma noite de paz, um sono reparador. É isso que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém.